Por que verdes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não verdes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está lá em São Mateus, capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente o contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Bem, no argueiro, se a gente for buscar lá no dicionário, o argueiro nada mais é do que um cisco no olho. E a trave seria um tronco, então, maior, né? E a lição aqui convida a gente a pensar: por que eu tenho tanta facilidade, nós temos tanta facilidade para julgar o nosso irmão, para olhar o defeito dele, para ver o defeito dele, mas quando é do nosso lado, né, aí nós somos assim, conseguimos ser mais caridosos, porque a gente, na verdade, observa pouco os nossos defeitos. E a lição traz um exemplo assim, muito bacana, que é do espelho, que para a gente realmente, para nós nos vermos, teríamos que, de frente de um espelho, a gente pudesse se transportar. E de lá eu me veria como outra pessoa. E aí sim eu poderia ver realmente o que me envergonharia, né? O que eu faço que eu criticaria no outro. E nós, infelizmente, temos essa facilidade de criticar muito o nosso irmão. Dessa forma, com essa lição que Jesus nos deu, e que até hoje, né, há mais de 2000 anos, a gente ainda está aprendendo. Já pensou? Nós ainda estamos aprendendo. E nós continuamos ainda com essa dificuldade. Aí a gente já ouviu, assim, por exemplo, todo mundo já ouviu inúmeras palestras falando sobre humildade, falando sobre o orgulho, né, falando sobre a caridade. Nós já ouvimos. E quer ver uma palestra que o pessoal sempre repete esse tema em todas as palestras? Na chamada reforma íntima. Tem gente que já está enjoada dessa reforma íntima. Agora, quantos de nós conseguimos fazer a reforma íntima? Aí tem uma distância, né? Tem uma grande distância, aliás, porque ouvir, né, e fazer tem uma grande distância. Ouvir e aplicar o Evangelho na nossa vida tem uma grande distância. Tá? Agora, a gente não pode desanimar não, tá? Da reforma íntima. Porque também no livro, eu separei aqui, ó, o meu livrinho dos Espíritos velho, eu estou precisando de outro, eu não troco ele não. Aqui no livro dos Espíritos, tá? Tem a pergunta 919. Ela é da parte terceira do capítulo 13,
conhecimento de si mesmo. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Foi a pergunta que Kardec fez nos espíritos, né? E a resposta é bem pequena. Um sábio da antiguidade vou disse: conhece-te a ti mesmo. E logo após, quem tiver a curiosidade de completar a leitura, logo após tem também um item A, que é Kardec reforçando, né? Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Quer dizer, a gente conhece toda a sabedoria, a gente já sabe que nós precisamos conhecer a nós mesmos. É isso que ele está dizendo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí, nessa lição aqui, e depois vocês podem verificar em casa, é a fala, é uma fala de Santo Agostinho. E ele lá, ele convida a todos, de uma maneira bem simples, que é fazer o quê? Chegou o final do dia, né, você fazer uma reflexão. Como é que eu fui hoje? Como é que eu me saí hoje? Eu maltratei alguém? Eu fui ríspido com alguém? Eu faltei com a caridade? Eu faltei com a verdade? E a gente está no caminho, quando a gente fala que a lição da reforma íntima está assim, repetida, a gente não pode desanimar, porque nós estamos no caminho, não tem ninguém perfeito. Aqui não tem ninguém perfeito. Acredito que não. Né? Nós estamos num planeta, que a gente também escuta muito, de expiação e prova. Sendo assim, nós não somos perfeitos. Aliás, na lição aqui do argueiro, da trave, Jesus fala sobre o orgulho. Né? É uma chaga da humanidade, é o orgulho. Porque é o orgulho que faz com que a gente não reconheça os nossos próprios erros. Quem aqui gosta, por exemplo, de ser criticado? A gente fala que tem crítica construtiva e tem aquela crítica que é por nada, uma crítica mal mesmo, né? Mas às vezes até a crítica construtiva você não aceita. E você não aceita, nós não aceitamos, porque nós não nos conhecemos, ou nós somos tão orgulhosos que a gente pensa assim, mas eu não fiz isso, eu não faço dessa maneira, eu não ajo assim, e aí eu não aceito, às vezes, nem essa crítica que é construtiva, que é para o meu crescimento, e principalmente quando a gente se deixa levar pela ira, pelo milindre, né? Nesse momento você faz o quê? Você se recusa, talvez um pouco depois, né? Nós que já estamos assim, caminhando para ser um homem de bem, a gente vai refletir e pensar assim, não, mas peraí, aquela crítica, vamos supor, que o Adolfo me fez, tem razão de ser? Aí, às vezes, eu já consigo, por exemplo, chegar lá, não, vou analisar, eu volto atrás, eu peço desculpa, eu revejo aquela posição. Então, a reforma íntima, ela não precisa ser assim, sofrida, né? Eu tenho que fazer tudo de uma vez. Não, ela não precisa ser sofrida assim. A gente pode ir fazendo aos pouquinhos, pensando que nós estamos no planeta de expiação e prova, a gente vai pensar também, entender também que nós ainda não somos anjos, né? Tem uma música aí que a gente, um dia todos nós seremos anjos. Nós temos essa música, não sei se vocês já ouviram, já deve ter ouvido aqui na Casa Espírita. Então, um dia nós seremos, mas ainda não somos, ainda não somos. No entanto, quando a gente pensa assim, olha que legal, nós já melhoramos muito. Né? Quanto que nós já melhoramos? As pessoas costumam dizer assim, que o mundo está um caos. Que se você olhar a televisão, você não consegue nem assistir, porque você só vai ver coisas horríveis, coisas feias. A minha opinião sobre isso é que tente realmente evitar. Eu já vi outros palestrantes aqui dizendo isso. Eu realmente tento evitar. Porque muitas vezes, dependendo da notícia que a gente vê, a gente fica com aquilo na cabeça, a gente começa a se revoltar com o ser humano, começa a pensar, perder a esperança, e isso nos traz sérios problemas para o nosso psiquismo mesmo. Até na hora que a gente vai dormir, se você assiste só coisas assim, como é que vai ser o seu sono? Vai ser um sono nada tranquilo, tá?
Porque você está ligado naquilo ali. E à medida, e não é ser alheio assim, por exemplo, não me incomodar com as coisas que acontecem. A gente tem que se indignar, sim, mas é uma indignação salutar. Uma indignação de que eu olhe e faça, por exemplo, não vou fazer do mesmo jeito, eu não ajo do mesmo jeito, eu vou tentar melhorar. Tem que ser essa a nossa indignação. Porque muitas vezes a gente acha que vou para a praça pública, né, e lá eu vou chamar todo mundo para a revolução, para a revolta, vou pegar em armas. Talvez não é bem por aí. Claro que muitas pessoas fazem essa opção, mesmo porque o planeta é bem grande, então tem pessoas que pensam de diversas formas, de diferentes formas, e vão agir diferente de você. Mas enquanto você quer procurar o seu bem-estar, quer procurar essa reforma íntima, e isso a doutrina espírita já nos mostrou, já nos comprovou através de diversas obras, né, que a gente precisa manter esse equilíbrio. E se a gente for raciocinar um pouquinho, vamos pegar um exemplo assim, bem simples da nossa casa. De repente tem alguém lá que está exaltado, nervoso. E eu chego lá, digamos assim, coloco mais lenha na fogueira. O que vira isso? Mas se eu chegar lá, nesse momento de nervosismo, de confusão, e eu puder ser a pessoa que vou trazer a palavra ponderada, vou acalmar a situação, tudo vai ficar melhor nesse sentido. E a gente vai fazendo isso, vai percebendo. E isso é reforma íntima, porque você vai fazendo isso aos pouquinhos, gradativamente. Eu me lembro que as primeiras vezes, quando eu conheci o Espiritismo, eu fui no Centro Espírita A Caminho da Verdade. E lá tinha umas cartas de orientações. Não sei se vocês já foram em algum centro que é assim. Aqui, por exemplo, a gente tem um acolhimento fraterno. A carta de orientação lá era feita com um médium incorporado. Ele psicografava, ele fazia as cartas de orientação e vinha um recadinho para você. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu sentei lá, eles iam entregar as cartas e falavam assim, ó, nas cartas, era uma atrás da outra, mas eram muitas mesmo. Precisando de evangelho, esse aqui está precisando de evangelho, esse está precisando de evangelho, está precisando de evangelho. E eu fiquei sentada lá, gente, o que é isso que ele está falando? Eu não tinha entendido nada. O que ele estava falando que precisava de evangelho? Ele não lia a carta toda, ele entregava para a pessoa. Mas eu me lembro que ele falava e a maioria era isso. Aí você pode até pensar, você que está de fora, que era um trabalho sem importância, para mim que estava lá sentada, eu não entendia nada, o que era aquilo? Precisava do evangelho. E depois de muito tempo foi que eu fui perceber, que eu fui aprender, que eu fui estudar um pouco, né? O quanto é importante o evangelho na nossa casa. Tá? O evangelho, mesmo que toda a sua família não participe, na minha casa, por exemplo, nem todos são espíritas, eu faço o evangelho com os meus netos, desde pequeno. E quando eu saio, se eu não estou presente, eles fazem. E é um evangelho curtinho, porque os dois são muito caladinhos e eu sou a faladeira. Então, para não alongar demais, mas 15 minutos, se você faz a leitura, reflete sobre aquilo, fala sobre, a gente sabe da proteção que a nossa casa vai ter com esse evangelho. Então era isso que ele falava, né? Da importância desse evangelho para equilibrar o nosso lar, para equilibrar as pessoas do nosso lar. É importantíssimo o evangelho marcado no horário certo, cumprido naquele horário, porque tudo isso é muito importante. Nós não estamos sozinhos no nosso lar, né? Temos os nossos acompanhantes no nosso lar, na rua, os nossos acompanhantes espirituais mesmo. Então, à medida que a gente vai se reformando, fazendo as coisas, tentando acertar, a nossa vida também vai fluindo. Eu vou consertar o mundo sozinha? Não vou. Mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai se harmonizando, a gente vai criando o hábito da prece, criando o hábito de fazer o evangelho, criando o hábito de pensar nas minhas ações, né? Enquanto ser humano, enquanto espírita, as coisas vão fluindo.
elas vão melhorando. E ainda que esse mundo, a gente tem essa sensação que ele está, esse caos, porque a sensação que a gente tem assim, é que ele está um caos. Essa sensação que a gente tem, ainda que ele esteja assim, mas se você está cuidando do seu íntimo, cuidando do seu espírito, com boas leituras, né, com o Evangelho, com bons pensamentos, você vai ver que mesmo diante daquele caos, você está se sentindo relativamente bem. E isso tudo, o que nos faz acontecer, esse sentir-se bem, é exatamente essa reforma íntima. E por que a gente iniciou aqui com essa pergunta, essa 918, que convida você a pensar, o que a gente tem que fazer? Aí ele falou, conheça-te, a resposta foi, conheça-te a ti mesmo. Que um sábio da antiguidade havia dito isso, esse conhecer, porque quando eu me conheço, as minhas atitudes, elas vão mudando aos pouquinhos. Porque, na verdade, eu vou mudar o outro, vou mudar o esposo, vou mudar o cunhado, vou mudar o vizinho. Não, eu não vou mudar. Muitas vezes, nem o nosso filho, que é o ser mais próximo da gente e que nos foi dado para que a gente eduque. A gente vai educar, mas vai ter um determinado ponto que esse filho de Deus, porque antes de tudo ele é um filho de Deus, ele vai fazer as escolhas dele, vai tomar as próprias decisões dele, e com isso ele é livre. Deus vai respeitar esse livre-arbítrio e ele vai fazer as escolhas dele. Então, este filho, sendo assim, nem ele nós vamos mudar, quanto mais os outros. Então, por quem que eu posso fazer a reforma íntima e por quem que eu posso começar a mudança, se não por mim mesma? É eu que faço, eu que preciso mudar. Então, muitas vezes, o problema do outro, que o outro te olhou de cara feia, não te cumprimentou, é dele. É você que tem que trabalhar em você essas coisas. Como o outro se comporta, é responsabilidade dele. Como eu me comporto, como eu tomo as minhas decisões, como eu ajo diante da vida, é responsabilidade minha. E isso é responsabilidade nossa. Dessa forma é que a gente vai aos pouquinhos, então, fazendo essa reforma íntima. Quando ele disse aqui, que é tão difícil, o que nos impede? A maior parte das vezes, se não todas as vezes, é o orgulho. Porque a gente tem orgulho como orgulho ferido, né? Quando alguém nos chama a atenção, mas me chamou a atenção. Eu nem vou voltar mais naquele centro espírita porque me chamaram a atenção. Eu nem vou voltar mais naquele centro espírita porque eu queria participar lá naquele trabalho, mas eu achei que eu não fui bem tratada, que não me deram sorrisos, que não me agradeceram. Aí tem uma série de coisas que o ser humano coloca lá um empecilho. E nada mais é, esse empecilho, na maioria das vezes, é exatamente o orgulho, que nos impede de tomar algumas atitudes, de reconhecer as nossas atitudes, nada mais do que o orgulho, que trava a nossa vida. É exatamente o orgulho, por isso que Jesus disse que ele é a chaga da humanidade. E às vezes a gente olha a palavra orgulho e fica pensando assim, mas que distância, né? O orgulho, o que é exatamente o orgulho? O orgulho é exatamente a gente não olhar para a gente, não reconhecer as nossas necessidades, não reconhecer a nossa inferioridade. Às vezes a gente quer ser superior ao outro. Nós fazemos isso, eu digo, é natural do ser humano que ele se comporte assim. Agora, a doutrina espírita, através das obras básicas, principalmente, né, que a gente tem que se dar o trabalho de conhecer as obras básicas, ela vem mostrar para a gente como a gente deve trabalhar isso nós, através dessas obras básicas e outras obras, né, que a gente chama de complementação do Espiritismo. Então, tem muitas obras para a gente estudar. Aí, pensando nisso, de como fazer isso, eu pensei assim, olha, o que a gente poderia fazer? Convite a todos nós, para a gente começar essa reforma íntima. Não deixar de pensar nela. Não é só escutar a palavra reforma íntima e não deixar. Escutei e larguei para lá. Tem formas, e formas bem simples.
A gente pode fazer na casa espírita convites para o estudo. Ah, eu não posso participar do estudo? Pode fazer uma forcinha, pode se organizar, participar do estudo, que é muito importante. Pode também fazer uma prece por alguém que precise de uma prece. Isso é uma forma de ajudar, isso é uma forma de me manter equilibrada. Eu posso também ler um bom livro. Eu posso, como Santo Agostinho falou, quando eu for dormir, porque todos nós sabemos da importância da prece, né? Ao dormir, a gente sabe que o nosso corpo dormiu, ele necessita do descanso, mas o nosso espírito, ele pode sair. E aí para onde ele vai? Aí vai depender de nós mesmos. Para onde? O que a gente gosta? É da boa leitura? O que a gente gosta? É de ajudar o próximo? Então, esses convites são coisas simples que você pode fazer numa casa espírita. A sua doação, o seu pequeno trabalho. E toda casa espírita tem algum tipo de trabalho, né? Aqui tem, eu sei que tem a obra do berço, o pessoal costura, de repente eu posso fazer essa doação. Tem a comida que é servida. Aqui a Onedi participa, né? Dirige, ela leva comida para o pessoal que necessita na rua e tem muita gente necessitando. De alguma forma a gente pode ajudar. De alguma forma, assim, de tudo eu não posso ajudar em nada, gente. Isso aqui é mais importante que uma prece. Hoje nós temos, eu vi um exemplo da menina falando o quanto nós somos assim diferentes. Hoje a gente entra, por exemplo, no elevador, num lugar que tem muitas pessoas, está todo mundo lá com o celular na mão, né? Antigamente não tinha celular, você entrava em algum lugar que tinha as pessoas, você abaixava a cabeça, às vezes você não queria cumprimentar, você não queria falar com a pessoa, você procurava lá o número logo do elevador e clicava lá para você, chega rápido, eu não quero nem falar com a pessoa, né? E olha só os nossos pensamentos, a gente pode ajudar uma pessoa em pensamento. É o nosso equilíbrio. Já viu quando tem algum acidentado na rua, até aqui mesmo, eu já vi isso em centro espírita, em chegar uma pessoa desequilibrada, eu já vi isso em centro espírita. Ela chegou desequilibrada, estava todo mundo aqui ouvindo a palestra, e todos queriam se levantar, a curiosidade. Qual seria a forma de ajudar? Uma prece, né? Naquele momento em que aquela pessoa chegou. E quantos de nós não estamos desequilibrados? Gente, hoje, na escola que eu trabalho, um rapazinho de 10, 11 anos, que ele era do 5º ano, ele surtou. Ele surtou lá na escola. E a gente teve que pedir para os alunos não irem ao banheiro, ele desmaiou lá no chão, foi chamado o SAMU. E o que a maioria das pessoas faz? Quer ir para cima, entendeu? Como se eu não sou enfermeira. Eu não sou médica, se eu não tenho nenhum conhecimento, eu tenho que manter o equilíbrio. E o que eu poderia fazer? Só uma prece. E esperar o socorro chegar. Óbvio que já tinha gente lá do lado dele, né? Socorrendo, amparando, vendo o que era necessário. E isso a gente vê todos os dias. É igual o exemplo que eu falei do nosso lar. Que lar que não tem problema. Que lar que não tem conflito. E que ser humano, qual de nós, quase todos os dias, se não todos os dias, olhamos para alguém e julgamos. Às vezes nós julgamos o que nós nem sabemos, porque na maioria das vezes a gente olha lá, quer tirar o cisco, né? Quer ensinar para o outro como é que ele deve se comportar, como é que ele deve agir diante daquela situação lá na família dele. Eu quero aconselhar. E na maioria das vezes eu julgo mesmo, não, fulano está vivendo essa vida, é porque ele quer, porque ele é imprevidente, é porque ele não trabalhou, é porque ele foi mal para o pai e para a mãe, é porque ele não é um bom marido. A gente julga mesmo. Além da gente querer tirar o cisco lá, a gente julga. A gente fala na certeza, a gente nem sabe da vida da pessoa, o que a pessoa vive, o que ela viveu, e a gente julga. A gente é taxativo, julga. Vai lá e faz o nosso julgamento. Acho que se pudesse condenar, condenava também, né?
Mas a gente faz o nosso julgamento. Agora, veja bem, nós não estamos imunes a julgar as pessoas, a ver como são as pessoas, não é ser inocente. Na verdade, todos nós passamos sempre por avaliações. Porque quando alguém me vê, olha como ela é antipática, ela está gorda, nossa, ela é enjoada. Geralmente, a gente faz esse tipo de coisa. Aí o que nos cabe fazer? Digamos assim, afugentar, mandar esses pensamentos embora. Porque nós já temos essa condição de olhar, opa, peraí, por que eu pensei isso? O que eu tenho a ver com a vida do outro? O que eu posso fazer para ajudar o outro? Eu não sei o que se passa lá na vida dele, na casa dele. Então é essa a nossa posição. É de nos conter, porque ninguém, gente, absolutamente ninguém está assim isento de fazer coisa errada. Às vezes a gente fala, meu filho não vai fazer isso. Mas meu filho é, antes de tudo, um filho de Deus. E ele vai fazer as escolhas dele. E às vezes ele vai fazer uma coisa, não é porque eu ensinei para ele fazer, não. Não estava lá. Eu falei, faça isso de errado. No entanto, ele fez. Mas quem de nós está isento de fazer alguma coisa errada? Quem de nós pode falar assim, não, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca farei isso. Quem será de nós que está isento disso? E isento não é porque agora assim a gente já está maduro, não. A gente faz coisas de criança, faz coisas de adolescente e faz coisas também quando a gente está maduro. E de repente, pela nossa invigilância, pela nossa falta de senso, pelo nosso orgulho, a gente pode vir a tomar uma atitude que a gente se arrependa. Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Por que eu falei isso com fulano? A gente pode, a qualquer momento, tomar uma atitude da qual a gente venha se arrepender. E às vezes você até olha, mas como que eu fiz isso? Ou então, quantos pais de família, quantas famílias que o pai e a mãe é aquela pessoa que você olha, às vezes vocês já conheceram alguém assim, que é pessoa completamente idônea, responsável, sério, e no entanto os filhos dele não saíram nada a ele. Já vi vários casos assim. Filhos que enveredaram pelo caminho do mal, do crime, das drogas, e você olha para o pai e para a mãe e fala, poxa, o pai e a mãe, a gente chega a falar assim, né? Não merecia isso, porque o pai e a mãe, a família é uma família de respeito, uma família idônea. Então ninguém está livre de tomar qualquer decisão que venha se comprometer a nós mesmos. Às vezes eu olho, a pessoa é muito séria e ela toma atitude e fica sabendo, não, mas como que ele fez isso? Aí eu julgo de novo, né? Como é que aquela pessoa fez isso? Não dizia que era o bom, não dizia que era o responsável, e no entanto ele tomou atitudes que a gente julga e condena. Que ele não poderia ter feito aquilo. Então, pessoal, o que o Evangelho, o Espiritismo vem trazer para a gente, as lições de Jesus, quando a gente diz assim, e isso a gente está dizendo, eu estou dizendo para mim mesma. Eu estou dizendo para mim mesma, porque todo dia a gente enfrenta uma batalha. Todo dia, seja no nosso lar, igual eu falei, será que tem algum lar sem conflito, né? Todo dia a gente enfrenta uma batalha no trabalho, todo dia, quando a gente trabalha em um lugar que tem muita gente, por exemplo, vem um te fala uma coisa do colega, vem outro e diz outra coisa, e você tem que procurar ali equilibrar, porque você não quer se comprometer, ou porque você é responsável, né? Você não quer ser maledicente, né? O que fala da vida do outro. Então, todas essas coisas estão aqui no Evangelho para a gente aprender. O Livro dos Espíritos, eu já vi o Divaldo Franco falar isso, de quantas vezes ele leu, mas ele deu uma dica muito boa. Gente, se a gente der conta, ele fala isso, de ler uma questão, uma perguntinha, que o Livro dos Espíritos não são perguntas e respostas. Se a gente der conta de ler uma, apenas uma, e refletir sobre ela, já é muita coisa. Já é muita coisa para a gente que ainda é um aprendiz, para a gente que ainda
é imperfeito, para a gente que ainda está caminhando, para a gente que ainda está fazendo a nossa reforma íntima. Uma pergunta que a gente consiga ler e refletir sobre ela. Tá, o Livro dos Espíritos tem tantas outras coisas. No momento que você vai dormir, não tem tempo, tem gente que não gosta nem de ler, né? Pode fazer isso. Uma pergunta e vai refletir sobre ela. E aí, devagarzinho, a gente vai conseguindo melhorar. Mas a lição principal, que é o cisco e a trave no olho, né? Quer dizer, o cisco é tão pequeno, a trave é o que está no meu olho, né? Então, com quem que eu devo me preocupar primeiro nessa reforma íntima? Que já fala o nome, é comigo. É o que eu vou fazer, é a minha responsabilidade. Então, é isso que a gente tem que pensar no horário, na oração, que eu falei, é importante, no vigiar, que é o nosso pensamento, que a gente precisa vigiar pensamento, vigiar atos. Hoje, por exemplo, as pessoas se preocupam muito com a aparência física, esquecendo que todos nós somos viajores aqui, estamos aqui de passagem. Esse corpo aqui é perecível, ele acaba. O que vai ter continuidade é o nosso espírito. Aí será que hoje, se a gente fosse hoje, porque ninguém sabe o seu dia, será que eu estava pronta, né? Eu acho que eu não estou. E pronta para quê? Né? Pronta é no sentido, quais são as minhas ações? Como é que eu vou chegar lá? Atribulada, nervosa, esbravejando? Será como que eu vou chegar lá? Então, é isso que a reforma íntima, é isso que a doutrina espírita nos convida a refletir. Ela é, assim, a coisa mais importante e mais clara que nós temos para ler, para estudar, para pensar e para tentar colocar em prática. Então, na noite de hoje, a gente vai embora pensando no argueiro, né, e no cisco, ou seja, o cisco do olho que eu quero tirar de alguém, né, não importa quem, e o meu, a trave, que é enorme, que eu não tiro. Então, essa deve ser a nossa preocupação. Tá? Então, é o que eu trouxe hoje de reflexão aqui nesse Evangelho, e desejo que a todos, tá? Que essas reflexões sejam válidas, que a gente possa refletir nela por um bom tempo, dar uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, fazer a leitura, porque lá Santo Agostinho, que trouxe a lição, é maravilhoso. Ele tem várias, digamos assim, receitas, várias formas da gente fazer, para começar, né, a caminhar para fazer a reforma íntima. Muita paz com todos e obrigada.